Depois de nós termos falado sobre sistemas de estados finitos, vamos falar agora sobre autômatos finitos, ou mais especificamente de autômato finito determinístico. O autômato finito é a forma mais comum de representar sistemas de estados finitos, é a mais simples, mas existem algumas outras, então se vocês se aprofundarem no assunto, vocês vão ver outros formalismos para definir sistemas de estados finitos, mas nós, aqui nessa disciplina, vamos ficar apenas no formalismo dos autômatos finitos. Existe uma enorme quantidade de aplicações para autômatos finitos. Quando vocês forem estudar engenharia de software, por exemplo, vocês vão ver que uma das formas de você especificar um sistema usando a notação de UML é através do diagrama de estados, que não é nada além de um autômato finito. Então, vocês vão ver aplicações de autômatos finitos para linguagens formais, para compiladores, para engenharia de software, para estudo de semântica de sistemas, para definição de comportamento de robôs ou de sistemas de controle ou modelos de concorrência para sistemas operacionais. A quantidade de aplicações é realmente bastante grande. Então é uma coisa que vale a pena você ter no seu arsenal de ferramentas para entender e modelar sistemas. Assim como na definição de sistemas de estados finitos, um autômato finito precisa ter uma quantidade finita de estados e essa quantidade tem que ser pré-determinada, ela não pode mudar ao longo do tempo. Você não pode começar o processamento com 1000 estados e no meio do processamento virarem 1500 ou 2000, por exemplo. A priori, a quantidade total de estados e a forma como esses estados estão relacionados precisa ser definida para só aí você começar o processamento e começar a análise do autômato. Nós vamos falar de 3 tipos de autômato finito: o determinístico, o não determinístico e o não determinístico com movimentos vazios. Existem autores que agrupam o não determinístico e o não determinístico com movimentos vazios em um só. E aí eles falam apenas de 2 tipos de autômato, determinístico e não determinístico, onde o não determinístico inclui com movimentos vazios. A forma como o autor que nós estamos seguindo, Paulo Blaff Menezes, organiza com 3 níveis, eu acredito que ela é um pouco mais fácil para entender, porque você vai crescendo a dificuldade aos poucos, embora a dificuldade não seja muito grande. Tá? No autômato determinístico, a gente dá esse nome porque em qualquer estado que você esteja na execução do seu sistema, dado o evento que dispara a transição desse estado para um outro, você sabe exatamente qual é o próximo estado. Daí o nome determinístico. Está determinado, dado o estado e o evento, qual é o próximo estado. No não determinístico, dado um estado e um evento, você tem múltiplas alternativas, ou pode ter, múltiplas alternativas. E aí você não sabe exatamente qual delas você deve seguir, qual caminho você deve seguir. Você pode seguir por qualquer um deles é válido. Então nós vamos falar primeiro do determinístico e depois nós vamos falar desses outros. Então vamos pular movimentos vazios por enquanto. Um ponto importante é que os 3 tipos de autômato, o determinístico, o não determinístico e com movimentos vazios, eles são equivalentes. Dado um autômato qualquer, não determinístico ou com movimentos vazios, você sempre pode construir um autômato determinístico que seja equivalente a eles. Então, o autômato finito determinístico, como a gente acabou de falar, representa um sistema de estados finitos. E lá, quando a gente falou de sistemas de estados finitos, a gente falou que cada estado representa a situação atual do sistema, com todas as informações que você tem sobre ele nesse momento,
E ele vai mudar de estado quando acontecer um determinado evento. A natureza desse evento depende do tipo de sistema que você esteja modelando. Nos autômatos, né, nós estamos focando especificamente no processamento de linguagens. Então, nos autômatos a gente diz que o evento que causa a transição de um estado para outro é o caractere de entrada. Você vai receber uma sequência de caracteres de entrada. A gente, do ponto de vista conceitual, a gente diz que esses caracteres eles estão organizados em uma fita de entrada, como se fosse uma tira de papel com vários quadradinhos, e em cada quadradinho você escreve um caractere. Né? Conceitualmente a gente pode imaginar isso dessa forma. Aí nós temos uma unidade de controle, que no caso do autômato finito, ela vai se mover em uma única direção, um caractere de cada vez. Essa unidade de controle ela vai te dizer qual é o caractere que está sendo lido naquele momento. E essa unidade de controle, ela também tem uma espécie de memória de trabalho que lembra apenas de qual é o estado que ela está naquele momento. Então a unidade de controle ela fala assim, eu estou no estado 0 e eu estou lendo o caractere A. Aí ela se move para a direita e fala assim, então eu fiz a transição para o caractere A, eu fui para o estado 3, por exemplo. E ela vai saber, eu estou no estado 3, o caractere que eu estou lendo agora é B, por exemplo. E assim por diante. E nós temos uma função programa ou função de transição. Eu prefiro o termo função de transição, mas função programa também está certo, que é exatamente quem diz, dado um estado e dado um caractere, qual é o próximo estado do meu autômato. Então, como nós dissemos, a fita ela é dividida em célula, cada célula armazena um único símbolo do alfabeto. Esse alfabeto é chamado de alfabeto de entrada. Por que ele é chamado de alfabeto de entrada e não de alfabeto apenas? É porque existem alguns tipos de autômatos que geram saída. E aí ele pode trabalhar com um alfabeto para entrada e um alfabeto para saída. Não é possível mudar os símbolos que estão na fita, ela é só para ser lida. Os autômatos que geram saída, eles geram saída numa outra fita, é uma estrutura, um tipo de máquina diferente. Né? E a fita, ela contém a palavra que vai ser processada, essa palavra ocupa a fita inteira, no caso dos autômatos finitos. Nós vamos ver outros tipos de autômato mais adiante, outros tipos de máquinas abstratas mais adiante, em que isso não é verdade. Nós vamos ver outros tipos de máquina em que nós temos fitas com espaços em branco para serem escritas sobre ela. Mas nos autômatos finitos, a fita é só de entrada, ela só pode ser lida e a entrada ocupa a fita inteira, não existe espaço em branco. Então a imagem mental que a gente pode fazer é essa que está aqui no slide. Nós temos aqui a fita dividida em células, cada célula contém um símbolo e eu tenho uma unidade de controle que guarda para a gente a informação de qual é o estado atual, né, estado 0, estado 1, estado 2 e assim por diante, e qual é o símbolo que eu estou lendo naquele momento. Então, a função de transição ela é uma função parcial. O que significa isso? Significa que, dado o meu conjunto de estados e dado o conjunto de símbolos que eu tenho, pode ser que haja uma combinação de um determinado estado e um determinado símbolo para o qual a função não esteja definida. Ou seja, não tem transição partindo daquele estado para aquele símbolo específico. Um exemplo... Bom, mais adiante a gente fala de exemplos desse caso. Então, a definição formal de autômato finito determinístico é essa que está aqui. Um autômato M é definido como uma estrutura matemática
formada por um alfabeto, sigma, um conjunto de estados, Q, uma função de transição, delta, um estado inicial, que a gente está chamando de Q0 aqui, mas ele pode ter qualquer nome, e um conjunto de estados finais. A função dos conjuntos de estados finais nós vamos detalhar mais adiante. Então, o alfabeto aqui também está sendo chamado de sigma, mas o nome do alfabeto pode ser qualquer um. Então, sigma é o alfabeto de entrada, que o conjunto de estados, ele lista todos os estados que fazem parte do autômato. Delta, né, a letra grega delta, representa a função de transição. E aqui tem uma informação muito importante sobre esse delta. A gente chama isso aqui de assinatura da função. Essa assinatura da função, ela diz para a gente o seguinte: a função delta recebe como entrada um par ordenado, onde o primeiro elemento é um estado, o segundo elemento é um símbolo, e ela retorna um estado. A assinatura da função diz para a gente qual é a entrada da função e qual é a saída da função. Então, alguma coisa semelhante a essa que está escrita aqui embaixo, delta de P, A igual a Q. Então, dada a assinatura, a gente sabe que P deve ser o estado, A é um símbolo do alfabeto e Q é um outro estado, é o estado de destino daquela transição. Essa definição aqui, delta de P e A igual a Q, ela diz para a gente que se nós estivermos no estado P, o símbolo de entrada for A, então nós vamos fazer uma transição para o estado Q, que vai passar a ser o novo estado atual do autômato. Né? O Q0 ele foi definido como estado inicial. Isso significa que sempre que nós formos começar o processamento de uma cadeia, a gente vai começar, uma cadeia de caracteres, né? A gente vai começar do estado Q0. Um autômato ele tem apenas um estado inicial, né? Que é definido na criação do autômato. F é um conjunto de estados finais. F é um subconjunto de Q. F pode ser vazio, pode ser que não exista estado final. Pode ser que todos os estados sejam estados finais. Mas tipicamente F vai conter algum subconjunto próprio de Q. Ok? Qual é a função do estado final? A função do estado final é permitir que a gente identifique se uma determinada cadeia que nós processamos, acabamos de processar, ela é aceita pela linguagem que esse autômato reconhece. Cada autômato define uma linguagem. Essa linguagem é um conjunto de palavras. E dada uma palavra qualquer, para saber se essa palavra pertence à linguagem que aquele autômato define, nós vamos processar essa palavra andando, né, caminhando de estado em estado até o final da palavra. Se ao chegar no final da palavra, depois de processar o último caractere da palavra, o estado em que nós estivermos for um estado final, então aquela palavra foi aceita. Caso contrário, a palavra é rejeitada. Então, deixando mais claro aqui, né, quando a gente escreve delta de P e A é igual a Q, nós estamos dizendo que se nós estivermos no estado P e o próximo símbolo da cadeia de entrada for A, então nós vamos para o estado Q. O estado inicial ele é representado de forma gráfica através de uma seta, digamos assim, do nada, chegando no estado inicial. O estado final ele é representado de forma gráfica, tradicionalmente por uma borda dupla. Nos slides do professor Paulo Blaff Menezes, eu não sei exatamente por qual razão, ele não segue essa tradição. Nos slides do professor Paulo Blaff Menezes, os estados finais dos autômatos
são representados por uma borda mais grossa, né? Uma borda em negrito. Mas tradicionalmente é uma borda dupla. Ok? Também por uma questão de convenção, né, de tradição, embora não esteja errado você desenhar duas setas com a mesma origem e o mesmo destino se você tiver dois caracteres diferentes fazendo a transição, é mais comum, para o gráfico ficar menos poluído visualmente, a gente colocar uma seta só e colocar os caracteres separados por vírgula. Então essa representação da esquerda não está errada, mas a convenção é fazer como está aqui na direita, colocar uma seta só e os caracteres separados por vírgula. Isso é mais por uma questão de organização visual mesmo. Uma outra forma de nós representarmos a função de transição, ao invés de a gente escrever a definição para cada par, né, de estado e caractere, é nós representarmos através de uma tabela. A tabela, ela oferece uma representação mais compacta da função de transição. Nós organizamos a tabela da seguinte forma para representar a função de transição. Os caracteres do alfabeto vão estar representados nas colunas e os estados vão estar representados nas linhas. Então, aqui, nessa tabela, eu estou dizendo que se eu estiver no estado P, então a linha que está escrito P mais à esquerda, e vier o caractere A, então coluna que tem o caractere A, eu vou para o estado Q. Então a gente representa, a leitura que a gente deve fazer da tabela é essa. Se eu estiver no estado P e vier o caractere A, eu vou para o estado Q. Ok? Nós vamos usar bastante a representação em tabela, porque ela é mais compacta e bem mais fácil de representar os autômatos. Embora a representação gráfica ela seja mais fácil de ver, na hora da gente escrever na fórmula, ou escrever num editor de texto, ou alguma coisa assim, escrever a tabela é mais simples do que escrever o autômato. Tá? Então, a gente define, né, uma vez definida a função de transição, a gente define o que a gente chama de uma computação num autômato finito da seguinte maneira. Dada uma cadeia de entrada, que vai estar gravada na fita, nós começamos do estado inicial e aí nós vamos aplicando a função de transição sucessivamente. Eu estou no estado Q0, a minha fita tem o caractere A, então eu devo fazer uma transição para o estado Q1. Aí eu faço a transição, passo ao estado Q1, avanço a fita. Aí o próximo caractere da fita, digamos que seja A de novo. Então eu estou no estado Q1, veio o caractere A. A função de transição diz que eu vou então para o estado Q3. Aí eu passo ao estado Q3 e avanço para a próxima posição da fita. E repito isso até que acabe a cadeia de entrada. Ou até que eu chegue numa situação em que eu estou num determinado estado e não existe transição para o caractere que está na fita. Aí eu interrompo o processamento. Em algumas situações, a gente pode não querer interromper o processamento. Então, isso só é possível se para cada estado do autômato eu tiver transições para todos os caracteres do alfabeto. A gente chama um autômato com essa característica de um autômato completo. Então, autômato completo é aquele que todos os estados têm transições para todos os caracteres do alfabeto. Se isso não acontece, se existe pelo menos um estado em que eu tenho pelo menos um caractere para o qual não existe transição, então esse autômato não é completo. Ok?
Então, nós temos aqui um exemplo de função de transição definida através de uma tabela. Então, ao olhar a tabela, a gente sabe que existem 4 estados e existem 2 caracteres no alfabeto. Então, os estados são Q0, Q1, Q2 e QF, e os caracteres do alfabeto são A e B. Se eu estiver no estado Q0 e vier o caractere A, então eu devo ir para o estado Q1. Se eu estiver no estado Q0 e vier o caractere B, então eu devo ir para o estado Q2, e assim por diante. Tá? Olhando a definição do autômato, acima da tabela aqui no slide, a gente também consegue identificar que o estado inicial é Q0 e apenas QF é estado final. Existe uma convenção de se acrescentar uma seta no nome do estado inicial e asteriscos no nome dos estados finais, de modo que a gente não precise dessa definição aqui acima para saber quem é o estado inicial e quais são os estados finais. Nos nossos exemplos eu vou usar essa convenção. Então, essa tabela aqui, ela ficaria semelhante a essa que está aparecendo aqui no editor de texto para vocês. Então, uma seta em Q0 para indicar que ele é o estado inicial e um asterisco em QF para indicar que ele é um estado final. Okay? Há algum tempo atrás, eu escrevi um programa para converter essas tabelas, esse tipo de tabela, numa linguagem chamada DOT, que é usada para definir grafos. Então, eu usei esse programa que eu escrevi para transformar a tabela no código que vocês estão vendo aqui abaixo. Vocês não precisam se preocupar muito com esse código no momento, tá? É só, eu estou dizendo que existe uma transição de Q0 para Q1 e essa transição tem um label A e assim por diante. Essa linguagem DOT ela pode ser processada por um programa chamado DOT também, e ela gera esse gráfico aqui que está sendo mostrado para vocês. O programa que eu escrevi ele ainda não é sofisticado o suficiente para detectar que eu tenho 2 arestas paralelas e colocar uma só com os caracteres separados por vírgula. Ele gerou duas arestas aqui. Mas eu acredito que dá para a gente trabalhar com isso por enquanto. Então, aquela função de transição definida na tabela, que nós podemos ver aqui ao lado, ela gera esse grafo aqui, essa representação gráfica do autômato. Então, nos nossos exemplos mais adiante, eu vou usar esse recurso com alguma frequência, de definir a tabela e usar o programa para gerar a representação gráfica. Vocês, ao executarem os exercícios, vocês podem usar qualquer software que vocês preferirem para representar, para fazer o desenho dos autômatos. Qualquer um está valendo, desde que vocês me entreguem o desenho na representação gráfica certinho. Então, tá, mas e o que esse autômato faz? Então, se a gente acompanhar aqui no gráfico, na representação gráfica, a gente vai ver que, começando em Q0, eu tenho a seguinte situação. Se eu tiver 2 As seguidos, eu chego no estado QF, que é um estado final, e depois, para qualquer caractere que aparecer, eu vou continuar em QF, ou seja, chegou em QF, nunca mais sai, ele vai continuar sempre em QF, que é um estado final.
Outra possibilidade é 2Bs eu também chego em QF. Então, 2A seguidos eu chego em QF, 2Bs seguidos eu também chego em QF. Se eu não tiver 2A seguidos direto, logo no começo, ou então 2B seguidos logo no começo, eu vou ter alternâncias de A's e B's. Então, se eu tiver um A e em seguida um B, então eu venho para o estado Q1, depois para o estado Q2. Se eu tiver B e depois A, então eu vou para Q2, depois para o estado Q1. Se vocês olharem com cuidado essa definição do autômato, vocês vão ver que sempre que a gente chegar em Q1, a gente processou pelo menos um caractere A. E sempre que chegar em Q2, a gente processou pelo menos um caractere B. Então, se eu cheguei em Q1 e em seguida, por qualquer um dos caminhos, se eu cheguei em Q1 e em seguida veio um outro caractere A, eu vou para QF. Por qualquer caminho, se eu cheguei em Q2, então eu sei que por qualquer caminho eu já processei pelo menos um B. Processei, antes de chegar em Q2, eu processei imediatamente um B. E logo em seguida eu processo, se vier um outro B, eu também vou para QF. Então, esse autômato aqui, ele reconhece qualquer cadeia que tenha 2 A's seguidos ou 2 B's seguidos. Ela vai chegar em QF, depois que chegar em QF ela nunca mais sai, eventualmente a palavra vai terminar e ela vai terminar em QF, então a palavra vai ser reconhecida. A única possibilidade dele não chegar em QF é se eu tiver menos do que 2 caracteres ou se eu tiver alternância AB, 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 ou então BA, 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 de modo a nunca ter 2 A's ou 2 B's seguidos. Ok? Então, analisando o autômato, a gente consegue entender o funcionamento dele. Então, vamos voltar aqui. Aqui é um outro desenho para o mesmo autômato. E aqui um exemplo de processamento da cadeia A, B, B e A. Então ele começa em Q0, processa o caractere A, vai para Q1, e aí o próximo caractere é B. Processa o caractere B e de Q1 ele vai para Q2, aí o próximo caractere é outro B. Processa o caractere B e de Q2 ele passa para QF. E aí em QF ele processa o próximo caractere QA e continua em QF. A cadeia termina e o estado do autômato é QF. Como QF é um estado final, então essa cadeia é aceita. Então, um autômato finito sempre para. Isso não é verdade para todos os autômatos, para todas as máquinas virtuais que nós vamos ver. A próxima que nós vamos ver, por exemplo, que é o autômato com pilha, ele já não tem essa propriedade. Ele pode entrar em loop. Mas um autômato finito sempre para. Por quê? Porque para cada transição, ele obrigatoriamente processa um caractere. E o tamanho das cadeias de entrada, por definição, é finito. Então, se em cada transição ele processa um caractere e eu tenho uma quantidade finita de caracteres, uma hora ele para, uma hora ele termina de processar os caracteres e aí o autômato para. Toda cadeia de entrada, ela vai ser aceita ou ela vai ser rejeitada. Não existe outra alternativa possível. Por quê? Porque o autômato vai parar e aí eu vou olhar para o estado em que ele parou e aquele estado ou é um estado final ou não é um estado final. Não tem outra coisa que ele possa ser. No caso das máquinas que entram em loop, então a cadeia pode ser aceita, pode ser rejeitada ou pode gerar um loop. Então eu teria 3 possibilidades, mas aqui não é o caso. Aqui eu só tenho aceita ou rejeita. Existe diferença entre um autômato finito e um grafo direcionado?
Sim, existe. O autômato finito representa uma forma de fazer uma computação. E nós usamos grafo para visualizar o autômato. Grafos podem representar diversas coisas diferentes. Grafos podem representar autômatos, podem representar mapas, podem representar redes de computadores, pode representar fluxo de processo. Eles têm uma enormidade de aplicações. Representar autômato é uma das aplicações de grafo, mas autômato e grafo não são a mesma coisa. Nós usamos grafos para visualizar os autômatos. Ok? Então, nessa primeira parte, nós vamos ficar por aqui.